Despertando com Fabi em mais uma pergunta em. Essa pergunta foi uma mulher que me fez e ela me mandou o seguinte: Boa tarde, Fabi. Eu queria fazer a seguinte pergunta: por que é tão difícil para o outro entender que a gente não tem mais nada a ver? Eu tô tentando lembrar aqui que existe uma música que tem mais ou menos essa palavra, essa frase, mas eu não lembrei. Mas então, o porquê que é tão difícil para o outro entender que a gente não tem mais nada a ver? É desafiador. Porque o que acontece? Quando acontece, provavelmente deve ter acontecido algum tipo de separação. Eu até comentei algo parecido em um dos vídeos. Eu vou deixar aqui no card um outro vídeo que eu falei sobre a questão da pessoa sentir ódio ou raiva na separação. Mas trazendo um pouco então para essa questão. O porquê é difícil para o outro entender isso. Será que ele quer entender? Me vem muito um pensamento de aceitação. Quando a outra pessoa não aceita a sua atitude ou porque ainda gosta de você, muito provavelmente porque assim, vamos voltando. Às vezes eu até falo essa questão, quando a pessoa está ali numa briga, certo? Está ali numa discussão. Se você quer falar um assunto e a pessoa ela não quer entender, porque uma coisa ela querer entender, outra coisa ela não querer entender. Você pode explicar da melhor forma possível, você pode falar um monte de coisa e a pessoa não vai entender. Mas não é porque ela não entendeu, você não explicou direito. É porque a pessoa ela não quer entender. E Fabio, por que a pessoa não quer entender? Porque ela é ruim? Não, às vezes a gente fala assim até que pode acontecer um tipo de cegueira. Quando você está em determinado sentimento, emoção, né, em determinado sentimento, emoção, você às vezes fica até um pouco fora de si. Se você não está aberto para entender, é como se a pessoa falasse numa discussão e entrou por um ouvido e saiu para o outro. Então não é que a pessoa ela não entendeu o que você falou, ela não quer entender. E esse não quer entender, me vem muito essa ideia de não aceitação, ela não quer aceitar isso. E aí, independente do que você falar, a pessoa sempre vai talvez identificar ou justificar que ela sim tem a ver com você, entende? Que ela tem os motivos dela, que vocês teriam que continuar junto, teriam que continuar com esse compromisso. Então, vem essa ideia principal, talvez, dessa pergunta a pessoa, ela não aceita. E para ela não aceitar, ou é porque ela se fecha para esse entendimento, entende? Ela se fecha para esse entendimento, então dificilmente você vai aceitar uma situação que você não entende. Se a pessoa não quer entender, automaticamente ela não vai aceitar e vai ficar nessa briga ou nessa discussão, nesse desentendimento. Então, uma dica que talvez eu te daria é o tempo. Eu penso que às vezes o tempo é o nosso aliado. Até trazendo um outro exemplo até um pouco mais triste, mas quando a gente perde uma pessoa, um ente querido, uma pessoa que a gente ama muito, existe aquele momento de luto e às vezes por mais que as pessoas falem, que elas, lógico, querem te ajudar, existe um tempo do seu luto. Para cada pessoa existe um tempo específico. Tem pessoas que vai passar 2, 3 dias, já vão estar se sentindo melhor, já vão ter aceitado aquela partida. E vão ter pessoas que vão demorar talvez semanas, meses ou até anos para aceitar, para compreender, para entender. E isso acontece quando termina um relacionamento. Tem pessoas que vão superar mais facilmente, mas vão ter pessoas que não vão querer aceitar e vão buscar todas as justificativas possíveis que vocês têm sem tudo a ver, mas que vocês não têm mais nada a ver na sua visão, entende? Então,
use o tempo ao seu favor. Pensa assim, que você falar com uma parede não vai adiantar, entende? Agora, se você tiver paciência, talvez se distanciar um pouco dessa pessoa, se for possível, se distanciar um pouco dessa pessoa, quando os ânimos, quando as emoções dessa pessoa se acalmarem, aí pode ser que ela abra uma brecha, né? Uma brecha de entender, de aceitar. Aí sim as coisas começarão a fluir, né? O entendimento, a compreensão vão se conectar aí dentro dessa situação. Agora, se a pessoa ela não quer entender, provavelmente ela não quer aceitar, e aí para você, como está, né, do outro lado, fica difícil. É como se você perdesse muita energia tentando explicar para uma pessoa que não quer entender. Então, o tempo pode ser um melhor aliado aí nessa situação, ok? Espero que tenha feito sentido para você. Abraço de luz e até mais.